Bom, hora de tirar dúvidas de português. E quem explica pra gente, então, o que mudou com a nova ortografia é o professor Dr. Rodrigo Maia dos Santos, da PUC São Paulo. Bom dia, professor, tudo bem? Bom dia, Lidiane. Bom dia, Marcela. Tudo bem? Bom dia. Mais uma vez aqui hoje para comentar sobre a língua portuguesa. E aí, se vocês me permitem, a gente falar um pouquinho do ensino médio, né? Porque com as duas matérias que a gente acabou de assistir, uma falando da competência de algumas profissões e outra falando da reforma do ensino médio, eu recebo sempre muitas mensagens para falar disso, né? Professor, o que o senhor acha aí da reforma do ensino médio? Às vezes eu fico um pouco de receio quando tem essa pergunta, porque eu tenho uma opinião bastante pronta sobre o assunto, né? E aí eu fico assim, alguns professores às vezes ficam até chateados comigo, com algumas coisas, mas eu acho importante a gente abrir o diálogo, né? Sim. Acho que quando a gente abre o diálogo e a gente conversa, as coisas podem caminhar, né? No que diz respeito ao ensino médio, tem um detalhe bastante importante que eu falo para todo mundo, é assim, quando você não sabe qual é o objetivo final, ou seja, quando você não sabe onde você quer chegar, discutir o caminho não é o mais certo. Então, assim, vou tirar a filosofia, vou colocar a filosofia. Vou tirar a educação física, vou colocar a educação física. Ora, se a gente não consegue responder o que um jovem hoje, brasileiro, entre 16, 17 e 18 anos, vamos falar assim, o que ele tem que saber para entrar na universidade, no mercado de trabalho, se a gente não sabe quais são as habilidades que a gente quer que ele tenha, de que adianta discutir uma reforma de filosofia, educação física ou português? Você está falando porque essa reforma prevê a flexibilização de algumas matérias no ensino. Eu acho que a flexibilização ela é importante, Marcela, né? É importante a gente discutir se tira, se coloca, se o aluno pode ir mais para um lado, mais para outro, se ele pode ter as ciências biológicas, ciências humanas, biológicas e naturais, eles chamam humanas e exatas. Eu acho que o ponto principal é assim, o que eu espero de um aluno, por exemplo, no ensino médio com 17 anos? O que o Brasil hoje, o que a sociedade, o que o governo federal espera que um estudante de 17 anos saiba? Se a gente não tiver essa resposta, ficar analisando a reforma com todo o respeito que me cabe é perda de tempo. Porque se você não tem a resposta do que você espera que um estudante saiba com 17 anos, como é que você consegue discutir qual é a matéria que ele tem que ter? Então, pode falar, Marcelo. Você acha que então é um momento muito cedo para o estudante escolher, eu quero seguir mais para a área de humanas, exatas? É um momento que ele ainda não sabe o que vai querer? Eu acho que é cedo um pouco, né? A gente vê aí adolescentes de 15, 16, 17 anos com uma pressão muito forte da família e da sociedade para tomar uma decisão. Eu acho que essa questão de ser cedo ou tarde, a gente pode chamar especialistas, né? Nessa área, a gente pode até discutir, mas o que eu quero dizer assim, por exemplo, os professores do ensino médio muitas vezes reclamam que os alunos que chegam no ensino médio são alunos que chegam sem a base necessária para algumas matérias. Portanto, se você está falando do ensino médio, você não pode esquecer que tem o fundamental. Claro. Eu, como professor de universidade e vários professores que eu conheço, nós reclamamos dos alunos que chegam do ensino médio na universidade e nós dizemos, em reuniões, né, nós conversamos e falamos assim, olha, os alunos não chegam com base suficiente para entrar numa faculdade. Caramba, se o ensino superior reclama do médio, se o médio reclama do fundamental 2, o 2 reclama do 1 e assim sucessivamente, será que as pessoas podem entender que a gente tem vamos chamar assim, um caminho a seguir? Se a gente pensar em fundamental e médio, estamos falando de 12 anos, a gente não está falando de 3 só do médio. E antes de discutir o que coloca ou o que pode ser tirado da grade, da qualidade, então no ensino, para depois discutir a quantidade do que vai permanecer ou não. Eu vou dar um exemplo para vocês de língua portuguesa. Muitos professores de português que estão me assistindo podem ficar chateados comigo, mas eu vou falar mesmo assim, não tem problema nenhum. De um ponto de vista classificatório, meramente classificatório, que é a aula que 90% dos adolescentes têm e que a gente tem contato, o que adianta um adolescente simplesmente, do ponto de vista classificatório, saber o que é uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta? Ele pega com frases que ficam lá na lousa, né? As frases soltas na lousa, e ele tem que classificar a oração e ele não faz a menor ideia do que serve aquilo. Ora, a análise sintática tem que servir para ele conseguir organizar o texto que ele escreve, o texto que ele lê, saber como os elementos se conectam, para ele entender a organização do texto. É para isso que serve a sintaxe do português. Mas para ficar com frases de lousa, o que eu quero dizer frases de lousa? Né? Frases que o professor elabora, ou que o livro didático elabora, que estão ali prontinhas para aquela lição, que ele só vai lá e copia, ou só vai lá e completa a lacuna. Então ele não aprende nada de português. Lógico. Dá aula de sujeito, verbo e predicado, dizendo assim, a menina é bonita. Quem é bonita? A menina. A menina é o quê? Bonita. Gente, pelo amor de Deus. Não dá para você dar uma aula de análise sintática com frases tão simples assim, porque não são do texto. Quando eu tive aula de sintaxe na faculdade, né, o professor chegou para mim, ele pegou um livro de mais ou menos umas 120 páginas. É de verdade isso.
pegou um livro, entregou assim, falou assim, não só para mim, para os outros alunos, obviamente, livros diferentes, entregou o livro e falou assim, o trabalho final é esse. Todo mundo olhou para ele e falou assim, como assim o trabalho final é esse? Então, a análise sintática do livro inteiro. Eu falei assim, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Mas qual é o ponto? É uma coisa real, é um uso real do português, porque frase de lousa não serve. Sim. Isso a gente está falando de português. Se a gente falar de filosofia, por exemplo, acabou o vestibular da FUVEST de tratar uma questão iluminista do Kant, né, como tema de redação da segunda fase. Ora, o principal vestibular do país coloca um tema como esse, menoridade, que tem gente que discutiu, que tem gente que achou que estava querendo dizer com menor de 18 anos. Por quê? Porque não tem, porque não tem uma base filosófica de entendimento. Aí o principal vestibular do país vai lá e coloca a filosofia no vestibular. E uma reforma de ensino médio pressupõe a alternativa de não ter aula de filosofia. Ué, como é que uma coisa não está dando certo, não está encaixando isso aí? Não tem liga, né? Não tem liga. No principal vestibular do país, para as crianças, adolescentes, que saem do ensino médio, cobra-se um conceito iluminista da filosofia de Kant, e aí a escola dele pode ter a opção de não dar filosofia. Então, a coisa não está bem conectada. Eles não estão conversando, né? E, professor, vamos retomar a aula passada, né? Que a gente estava falando sobre o novo acordo ortográfico ali, onde que tem acento, não tem mais acento e tal. Não tem, a gente parou em algumas telas, não foi isso? Vamos lá dar uma olhada. Vamos lá dar uma olhada nas telas, então. Se a gente pegar aqui, foi exatamente a penúltima tela que a gente mostrou. Eu estava explicando, né, que as palavras paroxítonas, né, com o ditongo oi ou o ditongo ei, elas perderam acento. E eu coloquei aqui alguns exemplos. O primeiro, Android, né, separando sílaba. Android, no caso, aí o oi, né, que é o ditongo, ele está na paroxítona, ou seja, sempre lembrando, oxítona, última sílaba tônica, paroxítona, penúltima sílaba tônica, proparoxítona, antepenúltima sílaba tônica. E aí a tela seguinte, por gentileza, que foi exatamente onde a gente parou, que eu expliquei assim, essa regra é válida somente para as paroxítonas, ou seja, oxítonas, que é aqui no final terminada em eis, el, els e oi, elas continuam. Por exemplo, troféu no singular, continua. Troféus no plural, continua. Papel, né? Não tem acento papel, mas papéis tem acento, por quê? Porque não são paroxítonas, são oxítonas, né? E aí surgiram algumas perguntas de palavras com apenas uma sílaba. E aí, professor, palavras com uma sílaba, elas são oxítonas? Aí eu falei assim, então, se ela tem uma sílaba só, ela é monossílaba. Se ela é monossílabo, então ela não é nem oxítona, nem paroxítona, nem proparoxítona, porque não tem última, nem penúltima, nem antepenúltima, tem única sílaba. Então, palavras de uma sílaba são monossílabo, é simplesmente isso. Se a gente puder passar para a próxima tela, foi aqui que a gente terminou na vez passada, e aí tem uma outra regrinha aí para a gente falar do acordo ortográfico. Aliás, o acordo ortográfico, ele é um detalhe importante, porque assim, as pessoas às vezes confundem, né? Acham que assim, o acordo ortográfico foi feito só para prejudicar o brasileiro. Não, não é isso. O acordo ortográfico tem aí uma questão política também envolvida. Tem uma tela na sequência? Não, a gente não tem mais. Na próxima, no nosso próximo encontro. Falei demais hoje, fui falar da reforma do ensino médio, eu me empolguei. Não, mas um assunto de extrema relevância, que é ótimo a gente até debater esse assunto, lógico, né? Porque afeta todo mundo, né? Não tem problema. A gente continua na próxima. E tem mais dicas, se o pessoal quiser mandar algumas dicas, a gente fala aqui com muita tranquilidade. E se os professores que me ouviram quiserem dialogar sobre o assunto, eu estou aqui à disposição para dialogar e a gente sempre conversar e chegar aí num acordo. Tá bom? certo, professor. Semana que vem, terça-feira. Terça-feira que vem a gente está aqui conversando mais sobre a querida língua portuguesa. Obrigado, gente. Bom dia. Obrigada. Até semana que vem. Obrigado. Bom dia.